Vou virar a página aqui e falar de um assunto importantíssimo, um assunto bem nosso. O primeiro escalão do governo se reúne hoje para avaliar impostos de combustíveis. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, Fernando Haddad e também Rui Costa devem avaliar alternativas para os preços dos combustíveis com possível volta de tributos federais prevista, Eduardo Costa, para a próxima quarta-feira. Então, essa reunião vai dizer se na quarta-feira, agora próxima, depois da manhã, a gente vai ter um aumento nos combustíveis ou não. Ô Júnior, eu comecei a trabalhar como jornalista mais ou menos na época que o PT nasceu. Há muita coincidência. Quando eu comecei, todo mundo que acompanha a Conversa da Nação sabe que eu tenho preguiça pela discussão política. Eu só topo porque ela é fundamental na vida e porque eu preciso disso na minha profissão. Mas eu tenho preguiça dos bastidores da política. E eu levei um tempo para entender que tinha PDS de um lado e PMDB do outro, né? E que se a gente fosse comparar com o verdadeiro sentido de esquerda, centro-direita, lá que veio da Inglaterra, né? Esquerda era Ulisses Guimarães e seus compatriotas, né? E direita era Francelino Pereira. Isso no Congresso Nacional. Eles tinham debates interessantes, tinham visões ideológicas que a gente podia discutir, mas eram pessoas de integridade respeitável. Aqui na Assembleia, Malco, a gente tinha um debate permanente entre Ziza Valadares, que era oposição, e Miltinho Salles, que era situação. Então eram debates assim, acalorados, mas que tinham sentido. Aí chegou o PT, e como todo trabalhador, eu queria muito bem ao PT, e eu comecei a tentar entender o PT, mas eu tinha uma dificuldade danada, porque quando parecia que ia, dava uma briga. Aí eu ia tentar entender, eu falei assim, não, porque fulano é troitiquista, Beltrano é leninista. Eu falei, mas o que é isso, gente? Não, mas o outro é troitiquista. Eu falei, gente. Aí chegou uma Raquel, até uma bonitona lá de Juiz de Fora, a Raquel Scarapé, negócio mais, não, mas assim. Eu falei, essa mulher é interessante. Ela é do MR8. Mas o que é isso? Onde é que eu quero chegar, Júnior? Dos anos 70 até hoje, para mim, é muito difícil entender o PT. É muito difícil, muito difícil. E eu acho que o PT tem um negócio maravilhoso, que é a diversidade lá dentro, pluralidade. Então, por isso que os debates se acirram e vão longe, 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 longe. Por isso que o PT na oposição é uma beleza, mas o PT no governo é preocupante, não para mim, para o Lula. A sorte é que só ele dá conta disso. Eu quero chegar no seguinte, o Haddad vai falar o seguinte, nós precisamos fazer isso. A Tebet vai falar, nós precisamos fazer isso. A Gleisi vai falar assim, nananina, não, porque a Gleisi vai falar, primeiro que essa Tebet está achando que é mais bonita que eu, mais gostosa que eu, chegou ontem, não vai mandar. Segundo que o Haddad, o que ele pensa? Então, ô Júnior, nessa hora eu fico pensando o quebra-pau que vai ser. O quebra-pau que vai ser. Mas aposto que vai prevalecer a lógica. Não tem almoço grátis. Eles vão repassar um cadiquinho desse imposto para combustível. Ah, mas vai ter desgaste político. O Lula fala assim, não, até a próxima eleição a gente recupera. Ô Rita Mundinho, se eu tivesse R$10 aqui, eu apostaria num caminho do meio também, assim. Volta alguma coisa, outra coisa segura. E você, apostaria em quê? Eu acho, Júnior, que pelo que a Gleisi disse, e aí eu quero voltar ao que eu sempre falei aqui, que nós saímos de um governo técnico que buscava referendos, né, o que buscava aprovação política para as decisões técnicas sob o ponto de vista da economia. E agora nós temos um governo eminentemente político que, depois de tomadas as decisões políticas, corre atrás dos arranjos capazes de comportar essas decisões políticas que não são técnicas. Então, o que está claro para mim é que a Gleisi Hoffmann hoje, ela é a voz do Lula. E o Lula tem a caneta na mão. Ele é o ministro da Economia, o Haddad, a Simone Tebet estão ali de figurantes. E aqui, mãe de Iná. A Tebet será a primeira baixa do governo Lula. Eu acho que ela não vai aguentar essa pressão política em cima de decisões que deveriam ser tomadas sobre a luz dos problemas e das consequências que podem trazer para a responsabilidade fiscal. Acho que ela será a primeira baixa no Ministério Lula. Por quê? A ideia do PT, do núcleo duro do PT, é usar a Petrobras para subsidiar o preço dos combustíveis. E enquanto a Petrobras não fizer essa nova política de combustíveis, essa reoneração não virá. Mas ela virá. Ela virá desde que não se comprometa o preço final na bomba. E quem vai custear
essa diferença de preço será, entre aspas, o lucro da Petrobras, e isso será politicamente defendido como o uso de uma estatal em prol do povo brasileiro. E poderemos correr o risco, de novo, de sucateamento da Petrobras, e a gente já viu esse filme antes. Portanto, repito, estamos com um governo político que toma decisões políticas para depois buscar um arranjo técnico que comporte suas decisões políticas. E saímos de um governo técnico que tomava decisões técnicas para depois buscar o referendo político. E foi por isso que as reformas foram tão atrasadas. Mas, enfim, é o que a casa oferece hoje para nós brasileiros. E as consequências poderão ser traduzidas num curto e médio prazo em um caos, novamente, das contas públicas. E aí, Malca Marcos, nessa questão de decisão política ou técnica, né? Me parece que aquela decisão lá atrás também de tirar os impostos foi um pouco política, mas entre essa decisão política ou técnica, o que você acha que pode acontecer na quarta-feira? Júlio, não há separação entre técnica e política. Um governo eleito faz política todos os dias, seja ele de qual for. Decisões técnicas também não são unânimes. Técnicos têm visões diferentes sobre o mundo e colocam diferentes soluções. E há que haver uma escolha. E essa escolha é política. Eduardo, por isso que eu gosto do conflito. O partido não ser unânime, não ter um líder que fala vai ser do meu jeito e pronto, isso produz boas decisões. Um já quebra daqui, outro quebra daqui, um cede daqui, um ganha daqui, e no final se produz alguma coisa que seja um meio termo. Isto é fazer política. Fazer política não é ouvir só o presidente, assim como fazer política não é só ouvir a voz do povo. Agora, neste caso, nesta briga, nós temos 3 lados. Não fazer nada significa penalizar todos nós brasileiros. Isso eu acho que já está claro que não dá para fazer. A redução de impostos significa penalizar os estados. E no ente federativo é o ente que tem menos recursos. O estado é o que está mais constrangido com falta de recursos. E o terceiro é penalizar a Petrobras. E entre esses 3 eu não tenho dúvidas. É muito melhor penalizar a Petrobras, os seus acionistas, e comprometendo, como bem disse a Rita, o lucro da estatal, do que penalizar todos nós brasileiros ou os estados da federação. Ricardo Kertzmann, se por um acaso os impostos voltarem, tem um levantamento aqui que mostra que a gasolina poderia subir 69 centavos e o etanol, né, o álcool combustível, 24 centavos. Isso dá uma pancada no bolso do brasileiro. Pois é, Júnior, toda vez que um governo se mete a fazer política eleitoreira, e aí eu vou discordar genericamente de todo mundo, porque não foi nem político nem técnico, foi estritamente eleitoreira essa medida que foi tomada ano passado, quando se mete a fazer isso, provoca um desarranjo que na hora de consertar, dá confusão mesmo. Lá atrás, se a gente voltar um pouquinho ao tempo, a gente vai ver os bolsonaristas, todo mundo defendia a redução de impostos, dizendo que aquilo era uma medida em prol da população. E a gente tinha o PT, que era oposição à época, dizendo que era uma medida eleitoreira, que isso só estava querendo comprar votos. Hoje a gente tem o contrário, a gente tem o PT que está no poder, defendendo a manutenção da redução dos impostos, e as pessoas que são contra o PT, defendendo que os impostos voltem. Então é isso que tem que fazer, tem que administrar o país de forma coerente, de forma razoável, e não visando a próxima eleição. Tá aí o difícil.